Lorena Boa Vlan, noite. boa noite, minha amiga. Tudo Também vou usar bem? filtro, viu? Vou aproveitar e vou Ah, usar bota. filtro também. Você sabe usar filtro de Instagram e tudo em live? Essa já Não, é uma eu gaga de nunca, live. eu nunca fui, nunca fiz live, tô até nervosa aqui. Mas Ó, vou ver se eu acho algum aqui. É a é primeira a, live. prim, é a Primeira primeira live. vez. Não, é a primeira vez que eu uso filtro também. Eu nunca usei Ah, filtro aqui, usei filtro aí então por sua peraí. causa aí, ó. Deixa eu ver se Vai tem um colocando o aqui, ó, filtro que vai aí. me empoderar. Enquanto Vou você ver um tá. que vai me Vai empoderar. escolhendo o filtro aí. Pessoal, queria que vocês colocassem aqui nos comentários qual cidade que você está falando. Eu quero conhecer a cidade que você está falando aí. E desde já fazer um convite, enquanto a Lorena está procurando o filtro dela. Clica nesse aviãozinho que está embaixo e chama mais 10 pessoas aí, 10 pessoas para estar participando dessa live, beleza? Eu vou estar chamando aqui. Ó, errei até o título aqui, Não, depois a gente é, conserta isso. Ó, vou mandar aqui, ó, Rogerinho para nossa senhora. um. Vamos chamar essa galera para estar aqui na live. Show de bola. Mais Vou um. mandar uns aqui também. Manda aí para a gente lotar essa live de hoje, conhecer a história dessa grande profissional. Bom, deixa eu consertar aqui o meu desafixar comentário. Acabei errando aqui, ó. Tá. Vamos só colocar aqui, ó, engenharia. Engenharia. Enquanto a galera tá chegando aí, da competitividade. Opa, deixa eu separar aqui. Show, competitividade, publicar. Show de bola. Aí, Rafa, pronto. Ó, tem a galera aí que te conhece aí, ó. tem Falaram que. uma turma forte da minha equipe. Aí sim, isso é bom. Bom. Bom, vamos começar então. Lorena, primeiramente te agradecer aí, obrigado pelo convite, de ter aceito aí, né, o nosso convite de contar a sua história. Eu fico muito lisonjeado quando alguém aceita o convite, está compartilhando. Então, sua primeira fala aí da noite, primeiramente, seja muito bem-vinda à nossa super live aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Que conexão e compartilhamento é o que eu tenho, que eu posso trazer de melhor. São dos meus melhores talentos, então eu fico muito feliz de trazer né, o que a gente, a experiência que a gente tem. Isso é muito bom. Show de bola. Ó, você falou de conexão e acabou de entrar um amigo meu aí, o Amândio, é um grande especialista de São Paulo em consórcio, e ele veio aqui Olha para que poder legal. conhecer também a sua história. É um grande amigo, Amândio da NCM Corretora, e desde já um beijo para todos os meus amigos do Grupo Superação Total, o pessoal da TCB também está presente aí, e o pessoal também da UCS. Bom, sem mais delongas, vamos lá contar a sua história então. Quem é a Lorena Vlan e como que ela entrou no mercado de seguros, amiga? Então, na verdade, eu sou mineira de Belo Horizonte, né? Tenho 36 anos, sou a quarta filha, sou a filha mais velha de quatro mulheres. Então, meu pai está aí também, minha mãe. Então, meu pai Legal. passou os perrengues, né? Eu sempre. A minha mãe é pedagoga de profissão, né? De formação, meu pai é administrador. Então, o maior legado é a educação, então a gente nunca deixou, e eles se esforçaram muito para ter isso, né? Legal. Então, eu sempre estudei em escola particular, porque meus pais faziam questão, minha mãe também era professora, até que ela deixou, e aí a gente começou a ficar numa situação um pouco mais difícil, né? Porque quatro meninas estudando, na verdade três, porque a Rapinha do Tati tem 18 anos, Rapinha no então, táxi. exatamente. Aí eu sempre, assim, modéstia à parte, fui boa aluna, então gostava muito de estudar, e muito esporte, que eu sempre fui muito competitiva, desde quando eu me entendo por gente. Então, eu gosto muito de competição e desafio. E aí uma amiga me convidou para ir conhecer a Escola Técnica Federal, que eu nem sabia o que que era. Na hora que eu cheguei, tinha aquela quadra enorme, tinha aquele tanto de coisa para jogar futebol, jogar atletismo, né? Inclusive meu pai também competia de atletismo. Então acabei me encantando, entrei na escola técnica, ia fazer medicina, mas aí depois me encantei pela área técnica, porque a matemática, assim, física, sempre gostei muito. Acabei Legal. enveredando, né, para a questão técnica. Depois eu passei no estágio para Vale do Rio Doce, fui trabalhar numa ferrovia como técnica de via, no trecho, e isso em Nova Era, com 17 anos, então foi meu pai e minha mãe, como sempre. Juntamos tudo no Topa Tudo para poder montar minha casa. E depois de lá, eu voltei para Belo Horizonte, porque eles queriam mandar para uma cidade do interior do Espírito Santo, que não dava para fazer faculdade. E aí eu fui para a MRS Logística, que é de transporte ferroviário, e também atuando na ferrovia, atuando na linha, já em Conselheiro Lafayette, porque eu mudei para várias cidades, morei em Lafayette, Barbacena, Juiz de Fora,
Uau! Nova Era, então eu já rodei Uau! bastante trecho aí na ferrovia. E depois, né, nesse inteirinho, eu sempre fui muito encantada com toda essa atividade, com esse propósito também de multiplicar conhecimento. Só que eu entendi, né, num certo momento, que trabalhar de carteira assinada, como a gente tem essa perspectiva, né, eu imaginava que eu Isso. teria garantia, mas quando eu percebi, quando eu perdi dois grandes amigos, que eu nunca mais ia trabalhar para ninguém. E aí, quando eu fui conhecer, né, a razão da minha vida, que é o trabalho, né, fazer diferença na vida das pessoas através do seguro, e resolvi empreender e entrei nesse mercado segurador. E estou há quase 10 anos. Esse Me ano fala um completam pouquinho, 10. como é que foi essa entrada no mercado segurador? Se deu através de quem? Como que Ah, foi? Se eu não me engano, foi através de Prudential, se eu não me engano, não foi? isso, então, na verdade, eu voltando, inclusive, em um enterro de um grande amigo meu que faleceu e que era considerado um número, né, como grandes empresas. Uhum. E eu voltando, eu sempre gostei muito eu sempre fui muito influente no sentido de conversar com as pessoas, né? Eu sempre fui muito conversada. Então, esse amigo meu, que é da área comercial, Marcelo Grofo, não sei se ele está aí, ele sempre queria que me trazer para a área comercial, que ele é especialista aí, nacional na parte de imóveis. Então, quando eu estava Legal. voltando, muito triste, né, já decidida que eu não ia trabalhar para ninguém, ele falou, amiga, eu já te falei que você tem que ir para a área comercial, você já ouviu falar na Prudential? Eu falei, não, nunca ouvi falar. É a sua cara, nós vamos resolver isso agora. E aí, o que aconteceu? Que ele ligou na hora, porque ele foi um dos primeiros contratados na operação aqui no Brasil, só que ele decidiu não seguir, porque a paixão dele é imóvel, e aí isso é muito importante, tem que seguir, né, o que encanta, o que enche o nosso coração, né? Isso. E aí ele me recomendou e aquela loucura, né? Porque eu trabalhava, já estava em Belo Horizonte, já estava liderando uma oficina de manutenção de locomotivas, trabalhando de botina, uma sujeirada que eu ficava o dia inteiro para fazer a seleção da Prudential. Primeiro que eu não podia maquiar, né? Como é que eu saía maquiada da oficina? Então eu ia na hora do meu almoço, batia cartão, corria para fazer o processo, não tinha nem renda suficiente para poder entrar, porque eles são muito criteriosos com relação a isso. Mas Isso. acabou que eu passei no processo, juntou, né? Porque no ano, né, que tiveram várias competições, aí juntou lá ticket de alimentação, juntou tudo para poder compor a renda e eu consegui entrar. E aí entrei para a Prudential. Legal, show de bola, cara, bacana. Ó, você falou que você contou essa história um pouquinho pra gente, né? Que você trabalhou muito com a parte de ferrovias, que você acabou de falar aí. Pulando um pouquinho até a pergunta aqui, queria que você falasse um pouquinho, né? Qual foi a maior lição que você aprendeu trabalhando? A gente sabe que trabalhar em ferrovia não é fácil, geralmente elas são os chamados peões, né? Que trabalham muito. Você falou que acabou perdendo um amigo lá em certa situação. Enfim, qual foi a grande lição, Lorena, que você aprendeu com esse povo da lida, da labuta aí, que você pode tirar hoje para sua vida, assim? Na minha vida, assim, são pessoas muito simples, né? Como você mesmo disse. Então, assim, eu acordava 4:30 da manhã, 5 horas, para estar no trecho, mal de linha 6 horas, para ir fazer manutenção. E o que eu acho mais importante, o que ficou para mim, é que todo mundo tem alguma coisa legal para compartilhar, né? Então, às vezes a gente fica com receio de trazer informação, de trazer compartilhamento para as pessoas, e a gente não pode subestimar, porque às vezes uma rosca que minha mãe faz maravilhosamente, bolo que ela faz, aqueles bolos mais fofinhos do mundo, pode mudar o insight, pode mudar a vibração das pessoas. Às vezes uma forma de você trocar o pneu, às vezes, enfim, tem uma série de questões, de se amarrar o cabelo, ou qualquer questão que você venha fazer, você não pode menosprezar, porque sempre vai ter alguém para poder te escutar, sempre vai ter alguém para que possa achar aquilo que você desenvolve importante, né? É só você definir a maneira de compartilhar. Então, eu aprendi muito. Aprendi a cozinhar, porque a gente cozinhava no trecho na sexta-feira. Eu aprendi Cara, a me reinventar, né? Encher de. São várias situações que a gente tem que desenvolver o trabalho, porque a gente está longe, enfim. Então, uma série de lições me trouxeram de conhecimento, insights de pessoas muito simples que eu carrego até hoje. Então, acho que é isso. Não subestimar o que você tem de conhecimento para passar para as pessoas. que você acaba aprendendo com as pessoas mais simples e não faz nem noção disso, né? Exatamente. Isso é Legal. muito importante.
Ó, vamos falar um pouquinho. Primeiro que dá pra ver que você já é conversadeira, né? Você já falou sobre isso aí, sempre foi descolada. E é a primeira vez que a gente se falou. Quero que a gente fale um pouquinho dessa essa mente empreendedora também que você tem. E eu acho que é muito essencial na vida do corretor, né? Você me disse que começou bem cedo lá, foi morar sozinha com 19 anos. Me corrija se eu estiver errado. Enfim, como é que você fez para lidar bem com isso, essa independência, e como que isso está atrelado à sua mente empreendedora hoje, né? Ser independente, começar cedo, ir morar sozinha, enfim, você É. começou a trajetória bem cedo aí, como é que isso tá ligado com a tua raiz empreendedora aí? Primeiro assim, né? Porque a minha família sempre me deu muito suporte. Então, meus pais, né, são extremamente conservadores. Então, meu pai trabalhava de carteira assinada, minha mãe também. O sonho da minha mãe era trabalhar de roupa social. E a primeira vez que ela me viu na linha, eu não esqueço, né? Na verdade, eu estava toda suja, né? Tinha tido um acidente, enfim. Mas a questão do empreendedorismo vem desde muito cedo, porque eu sempre segui o meu coração. Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que ter na vida é saber reconhecer os nossos talentos. Então, quando a gente, né, porque eu acredito também que a gente não tem sucesso na vida, isso a Érica, minha sócia, fala muito. A gente não tem sucesso na vida se a gente não tiver desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento começa no autoconhecimento. Então, é importante a gente identificar quais os nossos maiores talentos e não Então, estruturar nas questões dos pontos fracos, né? Porque a gente é muito voltado, você tem que melhorar esse ponto que você não é boa. Não. Na verdade, eu acho que a gente tem que identificar o que a gente tem como essência, o que traz no coração, né? E seguir. Basicamente é isso. Então, tudo na minha vida, eu segui meu coração. Então, eu sempre soube muito o que eu posso impactar, o que são os meus talentos, quais são as minhas qualidades, e eu busco aprimorar as minhas melhores qualidades. Não é trazer os meus defeitos e melhorar meus defeitos, não. Acho que esse é o principal nessa parte de empreendedorismo, né? deixa eu te fazer uma pergunta que não está aqui, mas dentro de empreendedorismo também. Quando você acha que você se descobriu assim como uma empreendedora? Que evento que aconteceu, ou que fato que aconteceu, ou quando foi isso? Você falou, cara, eu nasci para ser empreendedora. Quando que foi essa virada de chave assim na tua vida? Ó, a primeira que eu me recordo, né? O primeiro ponto que eu empreendi, eu acho que eu devia ter uns 9, 10 anos. Vovó, Uau! né? Hoje é até aniversário dela, de vovó Júlia. Um beijo para Ah, minha avó, tá meus fazendo parabéns, meus 79 anos. parabéns. Legal. Vovó Júlia fazia um pirulito pra gente de açúcar e mel e limão. E ela Ah, colocava um açúcar por cima, assim, sabe? Aí eu, é. eu, eu ficava doida, porque ela fazia umas formas assim de ferro, muito pesada, e aí fazia isso pra gente, e aquele pirulito era uma delícia. E aí eu ia com esse pirulito pra escola. Aí toda vez que eu chegava na escola, todo mundo ficava querendo o tal do pirulito. Aí o que eu combinei com minha avó? Eu falei, vó, então eu vou fazer o seguinte: minha mãe me deu dinheiro, aí eu comprei os ingredientes e vovó fazia. Então, vovó fazia, pra você ter ideia, pirulito a cada 3 dias, coitado. Porque aí eu levava para a escola e vendia todos os pirulitos. Então, eu vendia, assim, por dia, coisa de 60, 70 pirulitos. Na época era 10 centavos, né? Então, minha Que mãe tá isso? aqui, não me deixa. 10 centavos. E eu ainda tinha um caderninho, né? Porque Minas também é muito comum você comprar e botar na conta. Então, eu fazia isso, eu fiquei trabalhando com esses pirulitos e só comprava matéria-prima, a vovó fazia, e aí eu vendia de novo na escola. Até que deu muito problema, porque todo mundo queria comprar os pirulitos de mim. Então, o que eu lembro é isso. Aí depois eu fui vender negócio de miçanga, porque eu sempre gostei muito, né, de fazer as Aham. coisas. Depois vender convite de festa, porque minha mãe sempre me deu o principal, minha mãe e meu pai. Mas tudo que eu queria, assim, de roupa, de coisa, dessas coisas assim, eu tinha que me virar de alguma forma. Então, desde muito pequena, eu fazia isso. Então, eu acho que começou bem aí, né? Ó, conta aí do convite de festa. Por que que você começou a vender convite de festa lá no. Parece que era Nossa, uma minha mãe e meu faculdade junto pai com o estão colégio, aqui. né? Nossa, minha mãe e meu pai, porque o que acontece? Eu gostava muito daqueles trem lá, Axé Brasil que tinha, Pop Rock lá em Belo Horizonte, né? Só que eu não gostava de ir na pista, não. Eu gostava de ir no camarote. Só que eu não tinha dinheiro para ir no camarote, meu pai e minha mãe não me apoiavam porque eles são muito tranquilos, então era meio punk. Aí eu começava a vender, porque a cada 10 convites você ganhava um, né? Só que aí eu fui vendendo, quando eu cheguei na escola técnica também, que tinha as caloradas, né? Então a cada semestre tinha calorada e eu também tinha que ir para calorada. Então eu tinha que vender Isso. convite.
Só que aí eu comecei a vender convite no Cefetim, que eles chamam, né? Que é a, a escola técnica, tinha o Cefetim e tinha o Cefet curso superior. Aí eu comecei a vender tanto ingresso, que aí as comissões, né, de formatura queriam que eu vendesse. Aí eu comecei a distribuir os convites para os outros vender lá no Cefetim. Então, assim, acabou que eu ganhei dinheiro, ganhava dinheiro com isso também. Legal. Você tinha quantos anos nessa época, Lorena? Nessa época, porque eu entrei na escola técnica com 14, né? Então, 14, 15, 14, 15, 16, até o terceiro ano. Você já estava vendendo isso já. Legal. É. Bacana, bacana. Ó, galera, dá um coraçãozinho aí, ó. Seu Instagram aí pra gente, Instagram entender que nós somos relevantes. Dá um coraçãozinho aí, pega o seu dedo, segura o dedo nesse coração do lado aí e deixa subir os coraçãozinhos para que mais pessoas possam estar aqui nessa live. Bom, vamos falar um pouquinho. Eu sei que você trabalha muito com alguns corretores, né, com profissionais aí, na sua plataforma, onde você tem uma plataforma de seguro de vida que atende alguns corretores, me corrija se eu estiver errado. Eu queria que você Sim. falasse pra gente, cara, qual que é a maior dificuldade na venda de seguro de vida que você vê e na contratação de pessoas? Qual a maior dificuldade do corretor em vender seguro de vida? É a primeira. E depois você Bom, que chegou a falar com muita gente aí para colocar no ramo do mercado, qual que é a maior dificuldade de contratar pessoas para o ramo de seguro de vida? bom, então, assim, para desenvolver atividade, não precisa nem chover no molhado, porque, né, tem muitos profissionais aqui que sabem. Então, a gente tem um trabalho que não tem glamour nenhum, né, que tem que ter um grau de resiliência absurdo, porque, naturalmente, o brasileiro não tem né, a cultura de planejamento financeiro e muito menos acredita que alguma coisa vai acontecer. Então, a gente é muito otimista. Isso é bom, né, mas, de certa forma, acaba se tornando um grau, né, desafio muito grande para a gente que desenvolve e tem que despertar o cliente para essa questão do seguro. Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que a maior dificuldade é isso. Então, assim, N situações assim que eu já passei, que por 6 anos e meio eu desenvolvi essa atividade sozinha, né, ser assaltada, que eu sempre fui muito de metas, né, eu sou muito competitiva. Então, às vezes eu tinha que que eu sempre gostei de meta semanal. Então, já aconteceu de eu chegar no cliente, minha mãe, coitada, minha mãe que me escuta tudo, minha mãe e meu pai. Porque esse cliente específico, eu cheguei para fechar minha última da semana numa sexta-feira, o último fechamento que tinha, e foi aqui até em Brasília, né? Porque eu moro em Brasília tem 7 anos. Vim também por conta É. do mercado segurador, de forma pioneira também. Aí eu fui, na hora que eu estava descendo o carro, veio um ônibus ali na W3, para quem é de Brasília sabe, e me ensopou de água. Eu estava ali em frente ao Assis Chateaubriand, para quem é daqui, e me ensopou de água, e eu fiquei assim, imunda. Sabe aquela sensação de você sentir a pior pessoa? Eu liguei pra minha mãe Uhum. chorando. Falei, mãe, o que eu vou fazer? Eu tô imunda, tô toda molhada, preciso atender o cliente. Aí eu peguei, simplesmente enxuguei, prendi meu cabelo, arrumei a maquiagem, falei, olha, eu tinha certeza que isso aqui é muito importante para você. Olha aqui que situação que eu cheguei. Não deu nem tempo de ir para casa. Ai, você podia ter vindo outro dia. Eu falei, eu não, tem que ser agora. E aí você ainda cria, cria essa questão, né? Agora, para Legal. contratação, esse é o maior desafio, Rodrigo. Porque, assim, até uma pesquisa, né, que a gente foi buscar, quando eu falo de talento e competência, né, que é perfil, Uhum. a gente tem que identificar e se conhecer para poder desenvolver a atividade, né? Então, isso é muito importante. Então, eu e minha sócia, a gente tem um desafio muito grande, porque, primeiro, nós não somos criados para ser empreendedor. Né? Dessas empresas que a gente utiliza para auxiliar a gente nessa captação de pessoas, eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 milhões de brasileiros. O perfil empreendedor, Uhum. acredite, foi em 3,59%. Então, o primeiro ponto Caraca. é a cabeça de empreendedorismo que a gente não tem. O segundo ponto, o que eu vejo, porque eu só estou nesse negócio que eu amo demais o seguro de vida e eu acredito demais. Então, para Uhum. você se conectar e despertar isso dentro das pessoas, né, é de fato muito desafiador. Então, eu acredito que o maior desafio para contratar pessoas é você conseguir conectar as pessoas, né, para ter isso do coração, porque tem que vir de dentro para fora. Porque se não Isso vier de aí. dentro para fora, não adianta. Então, quando eu tenho esse desafio, a gente tem muito esse desafio de entender o perfil das pessoas, fazer com que elas se mantenham, né, produtivas, porque o cotidiano ele corrompe as convicções. Quando a gente é empreendedor, tudo distrai, né? Então, o desafio maior eu acho que é esse. E porque
O mercado tem esse desafio, né, no sentido de profissionais para desenvolver essa atividade, só que a gente vê muita gente vindo para esse mercado só por dinheiro. E só por dinheiro a gente não faz Verdade. nada na vida. Então, basicamente é isso. Então, eu acredito que um dos maiores desafios são esses. É de ter essa questão empreendedora, de aguentar dentro da resiliência, mas eu acho que é interessante, né? Meu namorado deve estar aí, que ele morre de rir, Rodrigo, que eu sempre exercito o teste de resiliência e eu faço isso com os consultores também. O que é o teste? Vocês podem experimentar também. É você expor ou não. Porque a gente mais leva é não nessa vida, né? Eu tô Uhum, nem aí pro sei. não. Então, todo restaurante ele já sabe, ele fica, ó, travado, porque eu já vou pedir um café, eu já vou testar a resiliência. Ele só fica assim, hoje não tem teste de resiliência. Falei, não tem, ué. Eu me exponho ao não, porque são situações que a gente tem certeza que vai tomar um não. E acredite, a gente leva mais sim do que não. Então, esse é um bom. A Verdade. resiliência a gente exercita. Isso é legal. Ó, por falar em não, eu fiz uma live com a Cláudia Ramazotti, que é uma das grandes corretoras aí a nível nacional, que escreveu o livro Padaria da Frente, e ela tem uma frase que até eu postei hoje, que é não, né? Que é nasce aqui uma oportunidade. Então, quando pensar em não, é N, nasce, A de aqui, e O, uma oportunidade. Todo não está nascendo ali uma oportunidade. Mas deixa eu só Exatamente. mudar um pouquinho aí em cima desse assunto. Você falou que uma das coisas é a pessoa ter perfil para esse negócio. E como que você faz aí para poder emplacar, talvez, esse propósito, essa missão, esse amor que você tem por seguro de vida dentro dessas pessoas, uma vez que ela pode ter o perfil, permanecer e ao longo do caminho ela precisar ter esse choque de realidade, né, ter esse envolvimento com o seguro de vida. Como é que você faz para poder imprimir isso nas pessoas que estão contigo, para que elas possam não só serem contratadas, como continuar ao seu lado, Lorena? Eu acho assim, o primeiro ponto é a convicção e o propósito. Se a gente não tiver um propósito em qualquer coisa que a gente faça, a gente não vai se manter. Uma das coisas que a gente sempre faz, porque quem está no comercial, ele vive disso, né? Campanhas, ela é fundamental. E você se comprometer com as pessoas que você mais ama também é fundamental. Então, a gente sempre está junto com os consultores para construir o sonho deles, não é? Não são os nossos. Então, a gente faz um acompanhamento bem próximo para poder desenvolvê-los e fazer com que eles cheguem aos objetivos. Porque eu falo o seguinte, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu brinco. Cara, se você tem menino dentro de casa, né? Tem responsabilidades, vê ele todo dia na hora de sair de casa, se não é por eles, vai ser por quem? Não vai ser por mim, né? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ter propósito, tem que ter um objetivo muito Boa. firme e tem que brigar, né? Tem que brigar para fazer. E é isso que a gente tenta imprimir, mas é o que eu falo com eles. A gente não pode querer mais que vocês. A gente até brinca, né? Eu e a Erika, né? Na média, a gente sempre teve bem, porque desde quando a gente começou esse negócio, né? Que foi um propósito que nasceu no coração de Deus, nosso propósito. Então, assim, Legal. a gente segue muito firme nisso, porque a gente acredita. E na média, eu falo com os meninos, sempre vocês estiveram, na média tá todo mundo bem. Mas média é assim, né? Tem um frango. Um frango, na média, você comeu meio, eu comi meio. Mas pode ser que eu comi um frango inteiro, tô com a barriga cheia. Então, com vocês ou sem vocês, a gente vai continuar fazendo. Então, eu acho que é mais essa positividade, esse otimismo, né? Essas coisas que eu e Érica, a gente une muito para que as pessoas continuem na ativa e continuem produzindo. Mas não é fácil. Não é fácil. Não. Ó, aproveitando que você falou da Érica, eu sempre, todas as pessoas que vêm aqui geralmente têm sucesso, têm sócio, eu pergunto isso, perguntei isso para o Inácio Paganini, enfim. Eu queria saber, principalmente entre você e a Érica, hoje a dúvida de muitos corretores, né? Abro uma corretora PJ, chamo um sócio para trabalhar comigo, trabalho sozinho. A pergunta é o seguinte, a gente vê às vezes muitas sociedades se desfazendo, não dando certo. Qual que você acha que é o segredo seu e da Érica de estarem já um tempo junto, de serem sócias? O que que liga vocês duas? O que que vocês acham assim, cara, eu e a Érica a gente deu certo por causa disso aqui? Se fosse escolher uma coisa, o que que você escolheria? O que você falaria? Admiração. Eu acho que qualquer relacionamento, até relacionamento homem-mulher, amizade, o amor só nos sustenta, você tem que admirar. Então, a partir do momento que você perde admiração, eu acho que. Então, assim, a admiração que eu tenho por ela e ela por mim, e isso é uma dica do MDRT,
né, que a gente sempre viu, e antes de ir aos encontros, né, porque a gente vai aos encontros tem 7 anos, então antes Uhum. disso já se falava em mentoria. E a minha história com a Érica foi exatamente isso. Então eu já passei dificuldade nessa atividade. Então eu tive um início forte, mas passei por desafios. E quando eu vi a Érica produzindo, e olha que eu tinha um ticket médio mais elevado, a Érica trabalhava só com assim, ela fazia 3 visitas, porque na técnica são, na verdade, 4, 5, 6, né? Na técnica são 3 visitas. Você faz a primeira visita, a segunda visita para fechar e a terceira para entregar na época. E a Érica fazia 4, 5, 6, 7, 8 para entregar boleto, porque os clientes dela não tinham nem conta de banco. E eu vi aquela menina produzindo, eu falei, cara, que loucura! Então, quando eu passei por esse momento e via ela fazendo, eu falei, cara, eu preciso fazer igual ela. Então, eu fazia igual ela e sempre a gente estava se ajustando. Então, nossa mentoria foi Realmente. eterna, porque o nosso trabalho é muito sozinho. Então, e eu que gosto de falar, a Érica também, a gente sai de um cliente e fica no telefone para contar o que aconteceu e tudo mais, enfim. Então, sempre foi gostoso, assim. Acho que é por isso, é admiração. Eu admiro demais ela e respeito muito ela como profissional. Acho que é Que isso. bom, legal. Acho que a Erika tá por aí. Erika, beijão. Ela tá aí. Prazer em ter você aqui. Muito bom. Ó, vamos falar um pouquinho agora sobre recomendação. Você me contou que você abriu o campo aí apenas com 4 recomendações. Foi aí em Brasília, se eu não me engano, né? Que você abriu o campo com 4 recomendações e já está aí há É, 7 anos trabalhando nesse campo que é Brasília. Cara, é. como abrir campo com 4 recomendações? Fala pra gente. Então, Rodrigo, uma das coisas que eu tive, que eu sempre tive, foi a facilidade do pedido de recomendação, porque eu sou muito descarada mesmo, entendeu? Então, quando eu vim para Brasília, porque Minas era o maior share, né, da Prudential, que era a empresa que eu representava de forma exclusiva, falei, cara, eu Deixa eu te fazer preciso ir uma para outro pergunta. canto. Deixa eu te fazer uma pergunta Ah, suja aqui. Cortando essa dentro disso aí. Corretor tem que ser cara de pau? o que? Nossa senhora, tem, ué, claro que tem. Se não for cara de pau, não tem jeito, não. Então, assim, Manda e bala, manda bala. eu aprendi muito com a Érica, porque eu não era tão cara de pau. Depois que ela entrou na minha vida, piorou. Porque às vezes ela tinha uma meta, tipo assim, domingo à noite ela ligava para o cliente para ir para casa do cliente. Eu falei, menina, essa menina você é louca. Mas daí eu fiquei pior ou igual a ela, assim, porque ela é tipo eu, assim. Então tem que ser cara de pau, muita. Legal. Ó, o pessoal falou aí de você ter abordado o Tadeu Schmidt para tentar vender para ele no Galo. Me conta essa história aí que o pessoal tava falando aí, ó. Você tentou vender pro Foi. Tadeu Schmidt. Foi. É porque, na verdade, é o seguinte: quando a gente ganha, normalmente, premiação, a gente vai lá no palco, né? Aí um beijo pra minha mãe e pro meu pai pra você. É assim, né, que a gente fala. Aí eu falei assim, nega, eu falei, Érica, você confia em mim? Aí ela falou assim, confia. Então eu falei, então, na hora do nosso discurso, eu vou aprontar. Aí beleza. Aí na hora que eu cheguei lá em cima do palco, recebi a premiação, e coincidentemente foi uma semana depois do falecimento daquele repórter, que era o Ricardo Bechar. Aí eu Ah, peguei, Baixão. né, na internet, rapidamente, na hora que eu estava na mesa, antes de chamar a gente, eu peguei o nome das filhas do Tadeu e peguei o nome da esposa. Aí na hora que eu cheguei lá no palco, falando da convicção que a gente tem, né, de não ter vergonha, porque de fato a gente tem que despertar as pessoas para um risco que já existe. Então a gente não está, na verdade, a gente não está falando nada de doido, porque é tudo óbvio, né? Quem não pode passar por um desafio de ter morte, doença, incapacidade, enfim, todo mundo. Então foi o Uhum. gancho que eu puxei. Então, na hora que comecei a discursar, falando da importância que a gente faz na vida das pessoas, o tamanho do problema que a gente resolve, eu falei com ele, você viu, Tadeu? Você viu semana passada, Ricardo Belchar? Aí ele, vi. Eu falei, pois é. E se ontem você não voltasse para casa, eu não pudesse trabalhar? Como é que fica a situação da Valentina, da Laura? Esqueci o nome. Aí ele, aí ele fez assim. Aí eu fui aproximando. Minha mãe falou, porque eu fui aproximando dele, minha mãe falou assim, ó, na hora que você começou a ir pro lado dele, eu falei, alguma coisa vai sair. Tô até com vergonha já. Aí eu perguntei, pressionei. Porque a gente tem que fazer a técnica do silêncio, você perguntar e deixar ele responder. Porque aí ele vai buscar Ah, mesmo no íntimo para tirar situações. Então eu falei, como que ficaria? Aí ele ficaria difícil. Eu, difícil como? Difícil. Eu falei, mas difícil como? Complicado. Complicado como? Quando eu faço perguntas abertas, ele é obrigado a me falar. E, assim, tudo que um jornalista não pode, principalmente, né, um mestre de cerimônia, é perder o controle. E aí eu acabei fazendo ele perder o controle, que é o que a gente faz com os clientes, né? Então, você tem que fazer a pergunta fatal. Se não fizer, né, de colocar o cliente se colocar nessa situação. Se não fizer isso, ele não vai despertar. Então, você tem que dar um susto. E foi isso. esse, Mas esse é o ele ficou famoso meio...
Esse é o famoso matar com paixão, né? É isso. Rindo. Ele vai Legal, legal. esperar, né? Ele vai esperar. E foi isso. Gente, ó, solta uns 10 coraçãozinhos pra essa fera aí que ela merece. Só por ter falado com esse homem aí, ó, ela já merece aí um coraçãozinho. Solta uns 10 coraçãozinhos aí para o Instagram entender a nossa relevância. Cara, vamos falar de outro tema bacana que eu separei aqui. Falar um pouquinho do ticket médio alto que você tem hoje, né? A gente tem hoje uma média nacional de seguro de vida em torno de R$ 150. Isso acho que a maioria das companhias gira em torno mais ou menos disso. E a sua média de ticket aí é o quê? 5, 6, 7 vezes, talvez muito maior do que isso aí. Eu Nosso queria que você ticket falasse um médio hoje é. pouquinho. Manda lá, pode falar, pode falar. O nosso ticket médio hoje, né, esse ano da ID é R$ 1.072. Então, tá quase 10 vezes mais o ticket médio de mercado, né? E de produtos individuais, né, se a gente pega operações como MetLife, Prudential, tá em torno de Uhum. 350, R$ 400. Então, a gente só tem um ticket médio alto, não porque a gente atende cliente de alta renda, é porque a gente fundamenta a ponto do cliente ver valor. Então, tudo que a gente faz é com muito carinho. O principal questão que eu coloco para os meninos é a empatia. Então, eu preciso me colocar no lugar do cliente. Então, antes de entrar mesmo, estava fazendo um plano com o consultor. O que eu levo para esse cliente? Eu falei, o que você faria para você? Se coloque no Uhum. lugar desse cara. Então, aí está a resposta. Então, a gente fundamenta dentro do que ele precisa, dentro da estrutura financeira, né? Quando a gente traz o conceito da pirâmide financeira, como que a gente divide? 70% a gente paga os custos fixos, água, luz, alimentação. 20% a gente paga a nossa terceira idade, a nossa liberdade financeira. Então, a gente provisiona para a terceira idade. E de 5 a 10% é o gerenciamento de risco. Então, isso está dentro da estrutura financeira bem-sucedida. Então, quando a gente traz esse insight para o cliente, associado à fundamentação, automaticamente o ticket médio aumenta, o cliente ele vê valor e vai pagar aquilo para o resto da vida. Então eu não tenho Top. vergonha, né? Igual, você não tem que pensar com o bolso, do seu bolso, não. Meu pai, ele tá aí, ele morre de rir. Toda vez que eu fecho um plano alto, eu ligo para ele. Pai, fechei um plano de R$ 4.000, R$ 10.000 por mês. Aí meu pai fala assim, coitado. Fala, coitado de você, pai. Coitado de você que tem a sua receita. Para ele, não. Então, assim, eu não tenho medo de levar Legal. necessidade porque tudo que as pessoas querem é um especialista e você tem que se posicionar. Então eu me posiciono levando o que ele precisa. Eu falo, ó, eu não posso ser leviano e irresponsável de trazer uma coisa que você não precisa. Eu estou trazendo a sua necessidade, só que a caneta é sua. Até porque o protagonista da sua vida é você. Então, em cima disso, eu Top. lavo minhas mãos. Então, é por isso que a gente tem um ticket médio mais elevado, porque é tudo muito fundamentado. Até pelo meu talento, né? Que eu sou analítica. Então, eu preciso fundamentar tudo. Então, tá vendo como é que é importante a gente se conhecer, né? Trazer os nossos Com pontos fortes, certeza. potencializar para poder ter sucesso no que a gente faz. Ó, você falou aí de valor, nem ia fazer essa pergunta, não, mas deixa eu entrar nesse tema aqui. Um pouquinho. O negócio de vocês hoje, né? Teu da Erika, a ID Financial, é um modelo de negócio diferente e que atrai os olhos até de outras pessoas para vir estar junto com você nesse negócio. A pergunta é a seguinte: que modelo de negócio é esse diferente? O que vocês acham que vocês têm diferente de outros corretores ou de outra corretora? É o modelo, é a forma como contrata pessoas, é a parceria você e a Érica, para que outras pessoas se interessem em estar com vocês nesse negócio? Eu acho não, tenho certeza que é o propósito. Porque se não tiver propósito, não fica nesse negócio. E eu tenho uma convicção muito grande. Ô, Rodrigo, eu fico revoltada com o cliente que não quer fechar seguro. Eu fico louca. Então, está no meu coração, né? Então, eu costumo trazer essa verdade. Porque se a gente não faz algo que a gente ama, que a gente acredita, e o nosso trabalho, né? A gente não inventou Top. a roda no modelo. Então, assim, existe um Instituto Internacional, que é o LINRA, que é o que desenvolve as melhores práticas para o nosso business, que é exatamente a técnica que a Prudential usa, que a MetLife utiliza. Então, é a comercialização consultiva que a gente aprende no MDRT. Então, a gente não inventou a roda. Só que a gente não negligencia o que tem que fazer. A gente faz realmente a técnica. Porque o nosso trabalho não é talento. O nosso trabalho é disciplina e convicção. Aqui a disciplina ela supera o Uau. talento. Então não adianta você achar que tem o maior talento comercial
se você não tiver disciplina para desenvolver a técnica. Então, o que a gente fez foi replicar. É um modelo que já funciona. Para que vai Top. inventar roda, né? É isso. Então, a gente não abre mão do modelo. Então, sexta-feira, os meninos me ligam, que é o dia, né, numa parte a segunda parte, né, o segundo passo do processo de venda, que é as Uhum. ligações para o cliente, eu nem atendo. Sexta-feira de manhã é dia de ligação, então não adianta ficar me ligando, não. Aí eu ainda falo que tem maldição. Dia de reunião, dia de treinamento e dia de ligar para cliente é maldição. Não adianta ir, porque não vai fechar. O cliente ele vai te dar um bolo, o cliente ele vai pensar, então não perde tempo, não. Vem, vamos fazer o que tem que fazer, né? O que está estabelecido. Então Legal. é isso. É isso. Legal, bacana, bacana. Bom, vamos falar um pouquinho então dessa essência que é sua, já entrando no tema aqui da nossa live. Vamos falar um pouquinho sobre a engenharia da competitividade, né? Você sempre foi muito competitiva, sempre gostou de ser competitiva, sempre respirou competitividade. A pergunta é o seguinte: da onde que vem essa engenharia, né, que te faz conquistar os seus sonhos, a engenharia de ser competitiva, e quais os prós e os contras em ser competitivo? E depois eu vou repetir, mas tem que ser workaholic, tem que trabalhar muito, 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 só trabalho para ser competitivo. Como dosar essa engenharia sua aí? Conta um pouquinho pra gente. Primeiro, da Bom, onde vem? Da onde vem essa engenharia da competitividade? Vamos por partes. eu acho que assim, eu acho que começou assim do meu pai, né? Meu pai, ele foi Meu pai. atleta, né, de atletismo. Então, meu pai sempre foi muito competitivo e inspirou isso para a gente de forma muito positiva. E minha mãe, dentro da simplicidade dela, ela sempre trouxe isso para a gente, porque a gente não precisa ser empreendedor só tendo nosso próprio negócio. Você pode empreender sendo funcionário. É só você desenvolver bem no ambiente que você está. Então, acho que a competição, o primeiro passo foi isso, foi dentro de casa. Então, minha mãe sempre procurou se fazer o melhor, né, dentro do que ela tem de perspectiva, e meu pai da mesma forma, assim, né? Então, veio como atleta, aí eu entrei para escoteiro, eu sempre fui assim, né, doida para ganhar. E eu me satisfaço com coisas muito pequenas, né, pequenas no sentido de significância. Então, nessa atividade, eu sempre fui muito de me comprometer com os outros, porque minha família Uau. é a coisa mais importante, né? Primeiro é Deus né, que me desenvolve, me capacita e mantém minha chama sempre acesa, e a minha família. Então, tudo que tem para que eu possa proporcionar isso para minha família é o meu foco. Então, na parte de seguro, o que é que me encantava? As viagens. Eu podia pagar, mas o fato de eu ganhar, de levantar, de chegar Era no bem palco, melhor. de levar minha família toda, era assim. Então, assim, desde sempre eu já falo com ele, falei, ó, nós vamos para tal lugar. E minha mãe compra, meus pais também compram. Então, na primeira viagem, quando eu entrei na Prudente, que foi a campanha para a Disney, meu sonho de vida era a Disney. Na hora que eu vi o vídeo da campanha para a Disney, eu comecei a chorar. Eu cheguei em casa, gente, nós vamos para a Disney, todo mundo. Eu não tinha nem dinheiro. Falei, vamos. Aí eu fiz um cartaz lá em casa, dei para minha irmã menor, que estava com 11, você imagina, uma irmã de 11 anos fala para a Disney. Cara, ela pegou lá e toda semana ela tinha que marcar as proteções. E aí eu me comprometo com eles, entendeu? Aí depois, por exemplo, minha Legal. mãe. Minha mãe era muito engraçado. Ano passado nós fomos para Holanda, para Itália, para Miami, tudo por conta. E é esse meu foco. Aí na campanha da Itália, né, que era a mais importante, né, do mercado segurador nesse sentido, Isso. quando eu ligava para minha mãe, ela falava assim: Oi, Ló, benção, mãe, tudo bem? Tudo bem. Ló, não te contei, não? Que eu vou para Itália em janeiro? Então, assim, minha mãe já começou com essa pegada desde o dia que eu falei com ela que ela ia para Itália. Nem sabia se ela podia ir ou não, mas desde o início, então, todo dia eu ligava para ela de manhã: Oi, mãe, tudo bem? Benção? Ela, benção. Te contei que eu vou para Itália em janeiro? Então, assim, é compromisso. Bacana. Então, meu competitivo é isso, eu gosto, adoro. E na Itália mesmo, né? A gente sempre faz. Então, não é só de forma aleatória. Então, tudo é planejamento. Então, a gente coloca na ponta do lápis, né? Para o que a gente precisa fazer, e aí fica muito fácil, porque se você coloca aquela meta ali, ó, você consegue enxergar, estratifica isso em semanas, mês, as coisas vão fluir, não tem como dar errado. E como É é que você isso. faz para ter esse equilíbrio aí? Tem que ser workaholic? Como é que você faz para ter esse equilíbrio em ser competitivo, né? Não só focar trabalho e esquecer família, mas também estar envolvido com os dois.
Como é que você faz para manter a competitividade e não perder de outro lado? Gente, assim, eu gosto muito de trabalhar, né, porque eu amo o que eu faço, então, assim, para mim não é o desafio. Só que o nosso trabalho ele é maravilhoso, porque a gente tem liberdade. A gente tem liberdade de horário, a gente não deve nada para ninguém, a gente faz o que quiser. Aí eu brinco, só que eu brinco com a Érica, né? Eu quero assim, ó, o que você vai fazer semana que vem? Ah, não, vamos correr lá no Central Park? É assim, então, assim, nosso trabalho dá liberdade, porque a gente tem carteira, né? A gente tem a possibilidade de fazer o nosso horário e de flexibilizar. Então, se a gente tem um objetivo, se a gente estratifica essas metas e coloca o que você tem que fazer, o que separa a gente do sonho é planejamento. Então, se eu tenho planejamento, as coisas vão acontecer, eu vou conseguir equilibrar. Final de semana eu praticamente não trabalho, nunca, quase, entendeu? À noite, na pandemia, a gente está trabalhando, mas normalmente, assim, eu sozinha trabalhando com 6 anos de atividade, 6 anos, 7 anos, eu brincava que era vida de mulheres ricas. Então, eu trabalhava terça, quarta e quinta. Aí eu brincava com os meninos no escritório. Se até sexta-feira você não ganhou dinheiro, se até quinta-feira você não ganhou dinheiro, não vai ser sexta-feira que vai ganhar. Então, sexta-feira já almoçava e nem voltava mais para o escritório. Era assim, é planejamento. Então, eu sempre Legal, flexibilizei isso. legal, show de bola. Cara, vamos falar um pouquinho sobre um assunto que, assim, aconteceu, é um produto que eu gosto muito, que é o produto da IgE, doenças graves, né? Eu sou apaixonado por esse produto. E a gente sabe do evento que aconteceu com a sua mãe, você teve, talvez aí, né, o privilégio, poderia não ter, né? Enfim, teve o privilégio de indenizar a sua mãe, pagar, acho que isso é muito bacana, né? Cuidar da sua mãe. A pergunta é a seguinte, qual que é a importância de hoje a gente ter um DG, ter um seguro doenças graves? Como é que você vê a importância do produto? E como que foi pagar esse benefício para sua mãe? Como é que foi isso para você como corretora? Rodrigo, todo mundo tem que ter tudo. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que pode acontecer. E na experiência da minha mãe em si, é, é, foi muito forte, porque assim, a primeira coisa que eu vejo no corretor, e o que eu imprimo isso para os meninos, que é inadmissível, né? E dentro da técnica que a gente chama de cadeia ilimitada, a gente tem que começar no mercado X, com as pessoas que a gente ama. Então, como que eu tenho uma solução dessa maravilhosa? Porque nós temos a mesma importância do que um médico, do que um advogado. Porque o médico vai fazer uma cirurgia, de repente, igual fez com minha mãe, que ele pode prolongar a vida, resolver o problema, mas se não tiver dinheiro, as coisas não vão acontecer. Então, quando a gente traz esse insight, né, de proteções para o cliente, para ter a tranquilidade, para passar por esse momento, né, com dignidade, com conforto, olha que coisa maravilhosa. Então, para os corretores que estão aí, a primeira coisa é visitar as pessoas que você mais ama. Por quê? Porque na experiência da minha mãe, a Verdade. gente fala, né, que não acontece, mas acontece. Minha mãe não tinha nenhum tipo de pré-existência. Minha mãe é uma pessoa super religiosa, não bebe, ela tem hábitos saudáveis, é uma pessoa muito espiritualizada. Então, assim, aconteceu. E aconteceu ela com plano de saúde, aí quando você vai no protocolo do médico, do plano de saúde no particular, cara, bizarra a diferença. Aí até na última instância, que a gente foi tentar o oncologista para poder fazer o tratamento dela pós-cirurgia, aí ele me oferece um exame, né, que pagaria 14 mil reais para poder desenvolver, alegando que no exame dela não sabia o protocolo de tratamento. Só que eu tenho muito cliente médico, já fiquei antenada. Aí quando a gente foi um médico particular, ele olhou e falou, não. Aí eu paguei 900, a gente pagou 900 reais na consulta, olhou e falou, não, o seu protocolo é esse aqui, ó, Lutece. Então, assim, quando a gente está numa situação dessa, Rodrigo, a gente gasta o que tem e o que não tem. E acontece. Então, assim, não leve em consideração, todo mundo tem risco. Então, tem que ter. E são todos os tipos de proteção. Não é só doenças graves, não Top. é só invalidez. Então, se coloca no lugar do cliente e vê o que é importante. Porque se ele passar por esse desafio, eu tenho certeza absoluta que vai ser muito mais fácil se ele tiver esse suporte. Né? Porque o seguro, ele vem dar essa tranquilidade. Não é para deixar ninguém rico. Então, é essa verdade que a gente tem que passar para o cliente. E se a gente posicionar, não tem Top. jeito. Aí eu falo muito palavrão, mas assim, ó, vai se lascar. Então, tá bom, o problema é seu. O problema é seu, tô nem aí, não. É isso. Beleza. Ó, muito bom, cara. Muito bom aí você pegar essa essência sua aí, né? Cara, vamos falar um pouquinho sobre premiação, vamos falar um pouquinho sobre o Galo de Ouro. Você me contou um pouquinho aí que uma das premiações
você perdeu por R$ 234, né? Eu já tive aqui fazendo uma live com a Fabiola Fernandes. Se eu não me engano, ela perdeu um galo também por 30 e poucos reais, se eu não me engano, acho que ela deve estar aí. Ela vai falar um pouquinho pra gente. E você perdeu por R$ 234 na premiação. A pergunta é a seguinte: qual foi a sensação e qual foi sensação ruim e boa, né? Talvez a sensação ruim de ter feito um pouco mais e a boa, porque você já foi galista, já ganhou o Galo de Ouro. E fala um pouquinho desse evento que aconteceu e depois o lado bom da história, que foi ter ganho o Galo. Então, esse foi o primeiro ano, porque desde quando a gente abriu a plataforma, né, em 2017, a gente sempre teve em primeiro lugar. Então, na nossa categoria, né? Isso na frente de plataformas tem 30 vezes mais consultores. É aquele negócio da essência, né? Do ticket médio, fazer o que é importante para o cliente. E aí, nessa campanha do primeiro ano, que era uma campanha que é a mais importante, que é o Galo de Ouro para a Rússia, uma das coisas que eu falo, você tem que trabalhar com regulamento debaixo do braço. E como a gente entrou, né, de certa forma, mudamos o insight com uma série de outras atribuições, a gente simplesmente se ateve a produzir. Só que o regulamento, né, da Mongeral, que é uma das companhias parceiras que a gente mais tem efetividade, por característica técnica e custo-benefício para o cliente, ele tinha um regulamento de mais de 40 anos. Então, naturalmente, a nossa linha, que é o individual, que é a comercialização consultiva, não se comercializava. Então, o nosso fator de aceleração era 40% menor do que da linha de risco, que é a essência da companhia. Então, assim, diante de todos esses desafios, quando a gente chegou no final, é que a gente identificou que tinha esse acelerador. Então, mesmo fazendo uma produtividade mais efetiva, depois de todas as contas possíveis, né, sem considerar, obviamente que não poderia, o final de tudo ficaram R$ 234. Então, assim, na hora, porque a gente tinha certeza que ia ganhar. Tanto que eu levei meu pai, minha mãe para o escritório para poder anunciar. Na hora que anunciou na TV o campeão, Rodrigo, deixa eu te falar, eu comecei a chorar, minha mãe começou a chorar, meu pai me pegava pelo braço, falava assim, Lorena, e na época era o Ronaldo Gama, não sei se ele tá aí, e o Ronaldo sempre deu um suporte muito grande pra gente, e aí meu pai ficava assim, Lorena, o Ronaldo não vai fazer nada, e a Erika também chorando, ô Fernando, você quer que ele faça o quê? Queima as cadeiras aqui? Então foi assim, foi muito desafiador. E a gente não largou o osso, não. A gente foi parar para poder entender o regulamento. E eu acho que Deus é tão perfeito, né? Porque se a gente não tivesse tido isso, talvez a entrada que a gente tem, né? As pessoas conhecerem mais o nosso trabalho, para que possa mudar regulamento, para trazer insights de níveis, né? Categorias de premiações para poder atender também a particularidade que a gente tem, isso foi fundamental. Então, assim, e olha que mesmo disso, a questão de... Tinha uma apólice, né? Porque eu controlo na unha, eu que controlo pendência, eu sou igual o cão. Eu acho que é o pessoal de underwrite, das seguradoras de produto, eles querem ver a morte, mas não querem me ver, porque eu ligo mesmo, é o tempo inteiro. Uma das apólices, 15 dias, né, é o prazo legal para a companhia se posicionar. Então, a gente acabou mandando um e-mail, ficou na caixa, completou 15 dias, era após um cliente do Daniel, da Kedna, que é uma consultora nossa, de R$ 697, que deu 16 dias que estava na companhia, mas que não estava na área. Porque senão a gente tinha levado também. Mas, enfim, a males que vem para bem. E no palco, quando a gente ganhou o direito da palavra, coisa que nunca aconteceu, né, que a gente ficou em segundo colocado, mas a gente prometeu no palco, assim, né? E eu no palco, na hora que eu fui discursar, que eles me deram a palavra, falou, ó, tô fazendo um compromisso público que ano que vem o Galo é nosso. E foi. Caraca, isso aqui é bater peito aí. Foi. Bizarro, mas falei. Bacana. Ó, a gente tá chegando aqui na parte final da nossa live, faltam 4 minutinhos pra gente terminar. Eu quero te convidar a gente fazer uma foto com o nosso querido Rocket. O Rocket é o nosso mascote aqui da live, tá? É o seguinte, é só colocar o dedinho pra cima assim, ó, pra aparecer na tela aí. Coloca aí, Lorena. Assim? O pessoal vai printar. Isso aí, ó. Galera, quem puder printar aí, 1, 2, 3 e printa a tela. Aí, show de bola. Quem puder estar postando nos stories e estar nos marcando, a gente vai estar repostando aqui a nossa live, tá bom? Bom, 2 perguntinhas finais para terminar. Para a gente terminar, queria que você indicasse para a gente, Lorena, algum livro, algum filme,
ou alguma música aí que descreve um pouquinho a sua trajetória, a sua carreira, ou alguma coisa que tenha te marcado, algum desses três. Compartilha algum dos três, ou os três com a gente aí, se você quiser. Eu acho assim, o que me dá muita alegria são vídeos de superação, né? Mas não pela história bonita, porque a gente confunde, Uhum. né, história bonita com resiliência e garra. Então é importante. Então eu gosto muito de filmes que trazem esses insights. E como você já tinha me pedido a questão do livro, uma das coisas que a gente sempre faz com os consultores, a gente presenteia com esse livro aqui, ó. Eu não sei, aqui, ó. Depois eu posso deixar, chama Descubra Seus Pontos Fortes. Então, esse livro, né, de uma forma mais simples, né, através de um estudo, esse livro é baratinho. E tem um teste aqui atrás, olha aqui, ó, que você faz online para saber quais são os seus 5 maiores talentos. Então, esse livro é bem legal, porque te traz esses insights para que você possa se conhecer, né? Top, show de bola. A gente não combinou isso não, mas queria te fazer um pedido. A gente tem geralmente o hábito aqui, de todo mundo que está na live aqui, geralmente anota os comentários e coloca lá no post da live. E quem está sendo entrevistado escolhe o melhor comentário e envia um livro. Então eu quero te convidar, se você puder, todo mundo aqui faz um comentário, o melhor comentário ganha um livro. Esse livro aí, topa? Posso, top sim. Aí eu mando, você me fala para Então, galera, aqui, ó. Então é só colocar lá nos comentários o que você aprendeu com essa live, quais foram os insights. O melhor comentário a Lorena vai escolher e vai mandar um livro aí para você, beleza? Bom, para terminar, agora eu queria que você passasse para você a palavra final e para você finalizar. Eu gostaria de fazer a última pergunta, tá? A pergunta é o seguinte: você disse que você é muito apegada à família, né? Além do trabalho, você é muito apegada à família. Eu queria, primeiramente, te agradecer por você estar aqui. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter exposto várias coisas aqui que talvez seria, assim, da sua intimidade e tudo, né? Como você falou que seus pais estão presentes aí também. Mas, enfim, a pergunta é o seguinte: o que a filha da dona Lutércia e do seu Fernando aprendeu com a família, com a vida, o amor, o carinho pela família, pelo seu trabalho? O que você guarda dentro de você, que você traz dentro de você, raízes da sua família, dos seus pais, que você pode compartilhar para a gente nessa noite e que a gente pode levar para o resto da vida com esses ensinamentos do seu Fernando e da dona Lutércia? Fala para mim. Eu acho que os valores, eles são inegociáveis. A gente sabe o que a gente quer quando a gente... porque se você desenvolver uma atividade, você tem, ainda mais como empreendedor, você tem que estar muito firme do que você acredita, das suas convicções. Porque se você não tiver essa firmeza, as coisas não vão fluir. Então, isso que eu aprendi muito com meus pais, de não... meus valores, né, são inegociáveis. Então, é basicamente isso. Show de bola. Ó, essas irmãs também estavam presentes aí. Né? Tá, Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Cara, obrigado mais uma vez aí por ter compartilhado tudo. Acho que muitos ensinamentos seus aqui a gente vai levar pro resto da vida. Sua história é linda, é fantástica e a gente agradece você mais uma vez. Deixa eu só ver aqui, porque tinha alguém que tinha mandado... tá. Alguém mandou uma pergunta aqui, ó. Você já conquistou muita coisa. O que ainda falta? Dá tempo de responder, mais um minutinho. Dominar o mundo para o seguro. Porque nós vamos nos tornar a maior plataforma de seguro de vida do Brasil e nós vamos trazer esse patamar de 12% que a gente tem no país para alcançar o país de primeiro mundo, que é 90%. Então, assim, eu quero alcançar o mundo. É isso. Esse que é o nosso plano, eu e Érica, né? Então, assim, queria também agradecer a todo mundo, a equipe, família, né? O pessoal da ID, da TCBC, minha sócia, que eu amo demais, a minha família também, você pela oportunidade. E é isso, gente. O que eu quero, o que eu desejo é esse compartilhamento. Porque compartilhar é isso, né? Você veio com a caneta, eu venho com papel. E se a gente compartilhar, eu vou ter uma caneta e papel, você também. Então, basicamente é isso. A gente não pode ter vergonha de compartilhar, não. Legal, show de bola. Galera, ó, o melhor comentário vai ganhar um livro. Mostra o livro de novo aí, Lorena, pra galera poder saber. O melhor comentário, vai lá no meu Instagram. É isso aí, Descubra
seus Seus pontos pontos fortes. fortes. Esse nem eu tenho. Eu tenho uma biblioteca na minha casa, mas esse eu também não tenho ainda, hein? Gente, Esse é muito deixa legal. lá o seu comentário e o melhor comentário a Lorena vai escolher lá para ganhar o livro. Beijo no coração de vocês. Obrigado, Lorena, Beijo. mais uma vez. Obrigada. Deus abençoe, sucesso. Tamo junto aí. Um Amém. abraço a todos da ID Financial também. Tamo junto. Um abraço. Obrigada. Outro beijo. Valeu, gente. Um abraço. Adeus. Tchau.